E eu quero convidar os irmãos a abrirem lá em Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao 10, que vai retratar aqui a história daquele carcereiro, né? O centurião romano. Carcereiro não, centurião. E o texto ele diz aqui: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o seu servo. Senhor, nós queremos aqui, Deus, mais uma vez, agradecer ao Senhor por esse momento. Essa é a tua palavra. Ó Deus, não é a palavra do pastor Marcelo, mas é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, nos consola. Ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados, nessa manhã eu quero ser breve, né? E eu quero falar sobre o tema crendo através do exercício da fé. Nós bem sabemos, como está escrito lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E quando eu olho para esse texto, amados, eu vejo uma riqueza muito grande. Percebemos que às vezes nós temos assim uma percepção, às vezes eu acho uma percepção muito pobre acerca da fé. Mas a fé, ela acontece, amados, ela é colocada em prática no momento em que nós passamos a crer em uma promessa. E que promessa seria essa? As promessas que Jesus prometeu na sua palavra, né? A palavra do Senhor, ela é rica em promessas. E às vezes nós estamos ali no nosso dia a dia, trabalhando, produzindo, envolvido com um departamento, envolvido com a igreja, em várias coisas, mas não estamos dando assim uma atenção muito grande às promessas. As promessas de quem? As promessas do Senhor. Esse texto, amados, ele mostra a história do centurião romano, um homem que era capitão de 100, que liderava uma tropa de elite, tendo sob seu comando 100 homens. Porém, chegou o dia em que um dos seus servos adoeceu para a morte e pede para chamar Jesus. Ele não usou de sua autoridade para exigir que Jesus estivesse em sua casa. Quando a palavra aqui, amados, trata de servo, eu não sei se era um dos soldados ou se era um dos servos da sua casa. Eu só sei dizer, amados, que houve ali um sentimento de compaixão muito grande por aquela pessoa que estava enferma. E ele pede para que vá chamar aquele que tem todo o poder no universo, o Senhor do universo. E eu fico assim perguntando por que
este centurião romano agiu assim em favor do seu servo? Porque, irmãos, esse centurião, esse capitão de 100, ele poderia muito bem substituir, se fosse o servo da casa, ele poderia substituir esse servo. Olha, eu peço que me envie alguém que possa estar trabalhando na minha casa, porque o que já estava aqui, o que está aqui, adoeceu e não tem mais condições de trabalhar. Ou se não, um dos soldados estivesse ali ferido, ou estivesse passando por uma situação de saúde muito difícil, irreversível, ele pudesse dizer ao seu comandante, dizendo: olha, me envia outro soldado, porque esse aqui não tem mais condições de trabalho. Haveria aquela substituição, a política da substituição. E quando eu observo isso, amados, eu percebo que aquele centurião, ele não tinha só um sentimento ali de ter aquelas pessoas lhe servindo, mas ele se preocupava com cada uma delas. E com isso, amados, por haver essa preocupação, ele viu, ele viu em Jesus o que muitas pessoas que acompanhavam o Mestre diariamente não viram. Pessoas estavam próximas a Jesus, mas não conseguiram enxergar em Jesus o que aquele homem enxergou. Ele ali, amados, ele percebeu que Jesus, ele era a solução, era a única pessoa que poderia não substituir, mas trazer de volta a vida, restituir a saúde daquele homem. Às vezes, meus queridos, nós estamos engajados na obra do Pai, mas não conseguimos enxergar e entender que Ele está bem próximo a nós e o que Ele quer de fato de cada um de nós. Precisamos entender que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Nós precisamos entender que Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe onde o sapato está apertando. Ele conhece o nosso coração e Ele quer tão somente que nós venhamos confiar nele. É como eu estava falando agora, um pedido de oração aqui, com os irmãos ali, o irmão Ivan Pisoni e o pastor Israel Laban. Eu disse: orem para que nos ajudem em oração, porque esse campo aqui é difícil, mas não é impossível. Deus tem propósito, Deus tem algo maravilhoso aqui nesse lugar. Amados, aquele centurião viu que nós precisamos ver na pessoa de Jesus. E o que ele viu, amados, ele não viu somente com os olhos naturais, mas ele viu com um sentimento, com uma confiança muito grande, pois ele sabia que o Senhor era o único que iria mudar a situação daquele homem. Segunda coisa, amado, que nós podemos aprender aqui, é que aquele centurião, ele se compadeceu daquele servo que estava à beira da morte. Nesse contexto, a preocupação desse centurião era com alguém que fazia parte do seu convívio. Não era um pedido para si mesmo. Ele não estava pedindo para si. E quando eu observo, amados, esse texto, eu venho assim, me veio à mente a situação daqueles que estão enfermos ao nosso redor, a pessoas que nós conhecemos, pessoas que não conhecemos, pessoas que estão à beira da morte, e às vezes nós só conseguimos enxergar a morte física, mas estão ali morrendo interiormente, necessitando de vida, e somente Jesus tem o poder de restituir a vida, de dar a vida a essas pessoas. E quantas pessoas não estão morrendo? Alcoólatras, viciados nas drogas, nas drogas lícitas e ilícitas, para mim toda droga é ilícita, mergulhado no álcool, estão ali com a família já desmoronada, onde as pessoas olham e dizem: aí não tem mais jeito. E aí é nesse momento que nós, como igreja, amados, devemos agir como aquele servo, como aquele centurião. Devemos sentir compaixão das pessoas que estão ao nosso redor, como aquele centurião sentiu compaixão do seu servo.
o nosso vizinho da direita, o nosso vizinho que mora à frente, o vizinho da esquerda? Será que eles não estão padecendo de uma enfermidade tão grave, a enfermidade da alma? Eles estão precisando ser socorridos. E nós precisamos apresentar essas pessoas a Jesus. Nós precisamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, faz alguma coisa por essas pessoas. Nós precisamos ter a compaixão, ter aquele mesmo sentimento que aquele centurião teve. Terceira e última coisa, amados, que nós podemos aprender aqui: assim como aquele centurião, é necessário termos a convicção de que não somos dignos de estar na presença do Pai, mas ter a certeza de que o Senhor nos socorrerá em nossas necessidades. Amados, como falei aqui anteriormente, no versículo do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Aquele centurião, amados, ele não era cristão, ele não havia professado a sua fé em Cristo Jesus. Ele era romano, mas algo aconteceu no seu coração. Algo aconteceu na vida daquele homem, um milagre aconteceu na vida daquele homem, porque a palavra nos ensina, amados, que o ser humano natural, ele não consegue ser bênção na vida de uma pessoa, ou seja, ele não pode abençoar alguém se do céu não for concedido. E aqui nós percebemos que aquele centurião, amados, havia algo nele, né? Ele não se sentia digno, por mais que ele fosse um capitão de 100, mesmo que aqueles homens tivessem dito que o Senhor era digno de estar em sua casa, porque aquele centurião havia restaurado a sinagoga ali. Ele disse: olha, quando Jesus se aproxima, ele envia os seus amigos para dizer a Jesus: olha, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas uma coisa eu posso te dizer: assim como eu tenho servos que estão sob o meu comando, assim também, Senhor, tu podes ordenar uma palavra, e basta tão somente uma palavra tua, e o meu servo ficará curado. Amados, que confiança daquele homem! É uma confiança que nós precisamos ter. Basta tão somente, Senhor, uma palavra tua. Basta tão somente o Senhor enviar uma palavra, Pai, para que esses problemas que estão ao nosso redor, para que os problemas da minha casa, para que os problemas de saúde, para que essas pessoas, ó Deus, que estão ao nosso redor, padecendo de necessidades emocionais, que estão ali buscando em coisas uma fuga, mas tu és o nosso refúgio. Pai, em nome de Jesus, basta tão somente uma palavra. E é nessa manhã que eu deixo, amados, essa palavra de desafio para nós aqui, como igreja. Senhor, aqui para a igreja de Londrina, basta tão somente uma palavra tua. Para a saúde dos teus filhos que estão trabalhando nos campos, basta tão somente uma palavra tua. Para a nossa denominação, para os departamentos de igreja, para os nossos pastores que estão aí no campo de batalha, aqueles problemas que têm se levantado, esse problema que vocês têm enfrentando, Senhor. Senhor, basta tão somente uma palavra tua. Quando acreditamos nisso, amados, nossos olhos passam a estar focados em Cristo. Mantemos a esperança que nos faz encontrar a força necessária para prosseguirmos e nunca esmorecer. Hoje temos mais revelação do que teve esse centurião em Cafarnaum. Talvez o que nos falte é uma fé mais simples, crendo apenas uma palavra, crendo que apenas uma palavra, amado, seja o suficiente. Saiba, precisamos crer com todo o nosso coração que Cristo é a única palavra, sendo mais do que suficiente para mim e para você, para essa sociedade que está aí corrompida, para essa sociedade, né, que está aí se degradando no pecado. Que esta palavra Cristo é suficiente para nós. Vamos orar, irmãos. Queria que você colocasse aquela situação que você não relatou aqui, mas que tem te machucado.
E você vai dizer ao Senhor, basta tão somente uma palavra. Senhor, em nome de Jesus, tome em tuas mãos as nossas vidas. Abençoa a tua igreja de uma forma geral. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a nossa denominação. Que há tantos anos, ó Deus, há mais de um século, tem pregado a palavra, ó Deus, nesses rincões, nesse nosso país. Pai, em nome de Jesus. E eu sou fruto, Pai, desse ministério. Ministério que o Senhor levantou há mais de 100 anos, ó Deus, há mais de 150 anos, pelo Dr. Kaller, que creu nas tuas promessas e veio para o nosso país. Abençoa, Pai, cada irmão, cada igreja, cada pastor, cada família. Abençoa todos os nossos amigos cristãos e não cristãos. Que os nossos corações sejam invadidos com a tua graça. E a tua palavra, Deus, ela venha fazer diferença na nossa vida. Tudo isso nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.